Graça e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora o de reposição, que é o poder da unidade, tá? Bom, o poder da unidade. A todo tempo, no nosso dia a dia, decidimos sobre algo. Combinamos, consentimos, permitimos, tomamos decisão ou resolução em conjunto. Fazemos mudanças e nos adaptamos. Precisamos aprender a tomar decisões dentro dos princípios bíblicos e da vontade de Deus para a família em unidade. Unidade é acordo. Como os dois são agora um, é impossível caminhar em unidade se entre eles não houver acordo. Se há falta de acordo entre o casal ou não cumprimento de um acordo firmado, a decisão afetará ambos. Pois andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, está escrito lá em Amós 3:3. E aí a gente tem uma citação, do pastor Luciano Subirá, que diz que as intrigas no lar roubam o prazer de outras conquistas. E aqui a gente tem uma lista de algumas maneiras, de tomar decisões. Então, a gente tem que refletir. Se somos agora uma só carne, como é que são tomadas as nossas decisões? Eu tomo uma decisão sozinho, ou ela toma uma decisão sozinha, ou eu tomo uma decisão, mesmo conversando com ela, que vai em desacordo com o que ela pensa, ou ela toma uma decisão que vai em desacordo com o que eu penso. Qual é a melhor forma de nós tomarmos uma decisão? Então aqui a gente vai citar algumas, que o texto nos traz, e aí você para e pensa qual é a forma que você mais acha que é adequada, ou que mais você utiliza no seu lar. Primeira, você toma uma decisão com diálogo, de forma tranquila, escolhe a opção que julgam melhor. Ou segundo, usando manipulação emocional, barganha e troca de favores. Terceiro, lutando por sua opinião pessoal, onde vence quem resistiu mais. Quarta forma, decidindo sozinho, o outro cônjuge nem é consultado ou se omite. Outra forma, o especialista no assunto é você, então você decide e o outro só concorda. E por último, espiritualizando tudo. Se estiver dando certo, é porque é a vontade de Deus. Se começar a dar errado, é do inimigo. Então, no seu lar, qual a melhor forma, ou qual a forma mais que vocês utilizam dentre essas? Falando? Então, qual a forma que seria mais adequada para nós como cristãos? Na verdade, nenhuma dessas citadas aqui, Nenhuma dessas maneiras que foram citadas, Então nós temos, nenhuma dessas maneiras se alinham à forma de Deus para que o casal entre em acordo, pois em nenhuma delas Deus foi consultado sobre sua vontade a respeito da questão. Então nós temos no nosso dia a dia diversas tomadas de decisões, sejam elas mais sérias, mais significativas, mais importantes, ou decisões banais do dia a dia que às vezes a gente nem acaba percebendo, Então, levar o filho na escola, ir na farmácia, comprar tal produto, comprar o produto X, comprar Y, ou fazer uma viagem, ou tirar férias, ou decisões mais sérias, que vão afetar ali o seio familiar ou a parte financeira. Estamos sempre tomando decisões. E como o texto nos traz, nenhuma daquelas formas anteriores elas são adequadas. A
forma mais adequada é aquela em que você consulta ao Senhor sobre a sua vontade. E esta confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Por um instante, pense em uma decisão importante que vocês tomaram. Qual foi a maneira usada para chegar a essa decisão? Essa escolha foi acertada? Trouxe boas consequências para a família? O que fariam diferente? Aí tem uma reflexão, para vocês. Alguma coisa que vocês fariam diferente? E alguma decisão que vocês tomaram que foi importante? Então, aqui a gente tem conhecendo a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O casal precisa buscar em unidade conhecer a vontade de Deus. Quanto mais íntimos eles forem de Deus, por meio de quê? Oração e leitura da palavra. Então, quanto mais íntimos eles forem de Deus, mais facilidade terão na identificação da sua vontade. Peçam a Deus que renove as suas mentes e lhes dê sabedoria. Então, aí o segredo para conhecer a vontade de Deus é oração e leitura da palavra, isso em unidade, tá? Oração. O casal precisa orar juntos, mas não uma oração egoísta ou manipuladora. Os dois precisam ouvir a mesma direção de Deus, pois a resposta do Senhor se confirmará nos dois. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. O tempo que se dedica para entrar em acordo dessa maneira é muito menor do que o tempo que se gasta para desenrolar uma decisão errada. Então, observação: quando uma decisão precisa ser tomada de imediato, a responsabilidade é do marido. E se a esposa não concordar, deve confiar em Deus e na autoridade confiada por Deus ao marido. Então, aqui a gente tem duas situações, Primeiro, decisões erradas, elas se tornam muito mais difíceis, de serem contornadas. Você vai gastar mais energia, mais tempo, prejuízos, do que se tivesse tomado uma decisão inicialmente de forma correta. Os dois em acordo, de acordo com o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, a gente diminui a chance de erros nas tomadas de decisões dessa forma. Mas, se a decisão tem que ser tomada de imediato, não dá tempo de esperar, de alguma forma, então a orientação que nós temos é que essa responsabilidade ela é do marido e a esposa vai confiar ali na autoridade que o Senhor nos deu. Então é uma responsabilidade muito, muito grande aos homens do lar. Vamos chamar assim, homens do lar? Sim. O marido, você é o cabeça do lar, mas Deus te deu uma auxiliadora. Considere a opinião de sua esposa. A sua responsabilidade é sempre maior que a da sua esposa. As consequências dos seus acertos e erros cairão sobre toda a família. Então aqui a gente
Tem uma ideia do tamanho da responsabilidade, né? E, novamente, as consequências dos seus acertos e erros cairão sobre toda a família. Na dúvida, não ultrapasse, busque conselhos. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Agora já tenho as palavras específicas para as esposas, né? Você é a auxiliadora idônea do seu marido. Auxilie com sabedoria, sem imposição nem manipulação. A liderança foi dada por Deus a seu marido. A sua missão é ajudá-lo, não tomar a liderança. Elimine do seu vocabulário a frase, olha essa frase perigosa, hein? Eu te falei. Elimine do vocabulário. Mostre com amor que ele poderia escutá-la. No caso de uma decisão equivocada da parte dele, nunca faça uso da crítica. Ame-o, fortaleça-o nesse momento, pois vocês são uma só carne. O sucesso de um será o sucesso do outro, da mesma forma que o fracasso de um também será o fracasso do outro. A vida financeira. Como vocês dois são um, lembre-se de que o seu salário é o nosso salário e a sua dívida é a nossa dívida. Então, hajam com diálogo e acordo com relação à renda familiar e ao orçamento da casa. Tenham estratégias para a sua situação de perda de emprego. Contribua com os seus dons, economizando, apoiando um ao outro emocional e psicologicamente. Com relação à educação dos filhos. Os pais precisam ter um acordo sobre como administrar o tempo em casa com os filhos. Detalhes como organizar os horários, colocar disciplina. Toda rotina tem que ter um acordo entre o casal, para que não haja desgaste futuro de um dos cônjuges. Sempre conversem sobre as correções, disciplina e planejamento familiar. Então, aí a unidade também ela atua na educação dos filhos, tá? Ensinai a vossos filhos, falando dessa palavra, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Deuteronômio 11, 19. Então, nós temos que estar em unidade, né? Na vida financeira, na educação dos filhos, com relação às amizades. Por exemplo, né? Nós temos aqui um texto nos tais. Quando casados, é muito importante que sejam cuidadosos na escolha dos amigos. E o mais importante, como essas amizades se desenvolvem. Nosso melhor amigo deve ser nosso cônjuge, para quem devemos contar as nossas maiores intimidades. Algumas amizades que parecem inofensivas podem se tornar perigosas, caso não tenham limites. Assim como as redes sociais podem se tornar um câncer no casamento quando mal usadas. Então, são conselhos, né, que nós trazemos com relação à unidade. Né? Eu, casado com Priscila, tenho que ter cuidado com as amizades, né, que a gente traz para casa, que a gente vai na rua, na casa de alguém, jovens, né? Então, nós temos que ser bem seletivos nas amizades que nós temos, para que não prejudique o nosso lar, a nossa família. Então, vamos lá, alguns segredinhos aqui, né, para a gente caminhar para a unidade. Primeiro, conversar e dialogar muito. Segundo, resolver os conflitos o quanto antes, buscar ajuda se necessário. Terceiro, usar sempre eu gostaria, eu preferiria. Quarto, reconhecer os erros e pedir perdão. 5. Não fazer um acordo tendo em vista os próprios interesses. 6. Mudar os padrões de conduta que geram conflitos. E, finalmente, não tire conclusões precipitadas antes de discutir o assunto. Muito bem. Aplicação pessoal.
Com base no que foi abordado hoje sobre a unidade, respondam juntos as perguntas a seguir. São essas as perguntas que vocês têm na lição de vocês, né? Vai só ler aqui e vocês podem respondê-las, né? Com base no estudo realizado, qual a forma correta de entrar em acordo? Segundo, existe alguma área na vida conjugal que precisa entrar em acordo? Terceiro, orem e meditem no versículo. Andarão juntos se não houver entre eles acordo? Dificilmente. E façam um compromisso de andar em unidade.